Dirigente do Remo toma atitude contra a arbitragem que apitou o jogo entre Remo e Palmeiras. Descubra no vídeo por que o pós-jogo no Mangueirão pegou fogo e a diretoria azulina promete pressionar a CBF depois de um lance polêmico que revoltou os jogadores, comissão técnica e principalmente a torcida azulina. Então já deixa o like, se inscreve agora no canal Ruge Leão porque batemos a marca de 1000 inscritos e isso é graças a cada torcedor azulino que acompanha o canal todos os dias. Muito obrigado pela confiança, família remista. E agora vamos falar dessa situação que está dando o que falar em todo o Brasil depois do empate em 1-1 entre Remo e Palmeiras pela Série A. Porque o executivo de futebol do Leão, Luiz Wagner Vivian, detonou a arbitragem e principalmente a atuação do VAR após um possível pênalti não marcado para o clube do Remo ainda no primeiro tempo da partida. O dirigente apareceu na coletiva logo antes do técnico Léo Condé e deixou claro o tamanho da indignação da diretoria azulina com o que aconteceu dentro de campo. Segundo ele, o VAR simplesmente se omitiu em um lance claro de toque de mão dentro da área do Palmeiras. E a fala repercutiu muito nas redes sociais entre torcedores de vários clubes do futebol brasileiro. O lance aconteceu por volta dos 40 minutos da primeira etapa quando Patrick fez o cruzamento e a bola acabou tocando no braço do volante Marlon Freitas dentro da área. Imediatamente os jogadores do Remo pediram o pênalti e a torcida presente no Mangueirão explodiu cobrando a marcação, mas o árbitro Rafael Klein mandou o jogo seguir e o VAR sequer chamou o juiz para revisar o lance no monitor. E isso deixou a diretoria azulina extremamente irritada. Luiz Wagner Vivian afirmou que se fosse o contrário a repercussão seria enorme e que outros clubes fariam pressão gigantesca em cima da arbitragem. Ele falou também que o Remo vai levar os lances para discussão oficial na reunião semanal da arbitragem da CBF e prometeu cobrar explicações sobre os critérios usados durante a partida. Além disso, o executivo destacou que não foi apenas esse lance que causou revolta no clube. Segundo ele, houve também faltas invertidas e decisões confusas ao longo do jogo que prejudicaram o Leão Azul diante do líder do campeonato. E vale lembrar que a partida já tinha sido bastante complicada por causa da forte chuva que caiu em Belém e atrasou o início do confronto em quase 2 horas. Mesmo assim, o Remo entrou em campo muito competitivo e conseguiu enfrentar o Palmeiras de igual para igual diante de um Mangueirão completamente lotado. Inclusive, o clube bateu mais um recorde de público nesta série, mostrando mais uma vez a força da torcida azulina. E o clima ficou ainda mais quente porque o Palmeiras também saiu reclamando da arbitragem por causa do gol anulado no fim da partida após toque no braço de Flaco Lopes antes da finalização, ou seja, os dois lados terminaram o jogo revoltados com as decisões do VAR e da arbitragem de campo, mas no lado azulino a principal bronca segue sendo o possível pênalti não marcado no primeiro tempo que poderia mudar completamente a história do jogo. Muitos torcedores do Remo começaram a comentar nas redes sociais que o clube precisa bater forte nos bastidores para não continuar sendo prejudicado durante a Série A. E a fala do executivo foi vista justamente como uma tentativa de mostrar que a diretoria está atenta e não vai ficar calada diante das polêmicas. Luiz Wagner Vive inclusive fez questão de tranquilizar o torcedor remista dizendo que o clube está acompanhando tudo de perto e que os lances serão apresentados oficialmente para análise da comissão de arbitragem. Enquanto isso, a torcida segue dividida sobre o lance. Alguns comentaristas afirmam que houve toque suficiente para a marcação do pênalti, enquanto outros dizem que o braço estava em posição natural. Mas o fato é que a não revisão do lance pelo VAR gerou enorme repercussão e virou um dos assuntos mais comentados desta rodada do Brasileirão. E mesmo diante de toda a polêmica, o Remo saiu fortalecido pela atuação competitiva diante de um dos elencos mais fortes da América do Sul. O time de Léo Condé mostrou organização, intensidade e, mais uma vez, contou com o apoio absurdo da torcida no Mangueirão. Agora o foco muda rapidamente porque o Leão já tem uma decisão importantíssima pela frente contra o Bahia pela Copa do Brasil e depois encara a Chapecoense fora de casa pelo Brasileirão. Então a semana promete ser muito movimentada para o clube azulino. E a expectativa é enorme para saber se a CBF vai se posicionar sobre as reclamações feitas pela diretoria do Remo após esse jogo polêmico contra o Palmeiras. Então comenta aqui embaixo se na tua opinião foi pênalti para o Leão ou não. Quero saber a opinião da torcida azulina. E mais uma vez obrigado pelos 1000 inscritos, família. Estamos crescendo muito e isso é só o começo. Então se inscreve no canal Ruge Leão, ativa o sininho e acompanha porque aqui você recebe todas as notícias do clube do Remo em primeira mão.